Boa tarde, começando o novo canal teórico, agradecendo a presença novamente do colega, excelente profissional, doutor Alair Augusto, professor da Universidade Federal Fluminense, chefe do serviço do Hospital de Clínicas, presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia. Tive o prazer de conhecê-lo e trabalharmos juntos no nosso início da profissão no Hospital Santa Cruz. E no Souza Aguiar, exatamente, no Hospital Souza Aguiar, fizemos concurso. Belíssima pessoa, e certamente aprenderemos com a sua didática sobre aspectos radiológicos da Covid. Agradeço ele. Na sua trajetória temos uma amizade muito grande, familiar, uma pessoa muito querida, um grande médico, uma grande pessoa e um grande professor. Muito obrigado a ele, muito mesmo, dele ter vindo aqui, um homem muito ocupado e um homem comprometido com a medicina de Niterói. Grande abraço, um abraço. Primeiro, boa tarde para todos e todas. Eu que tenho que agradecer muito ao Dr. Jefferson Meirelles, que, como ele falou, ele também é uma pessoa muito especial e muito amiga nossa. E eu estou à disposição, Jefferson. Se quiser falar outras coisas de radiologia, a gente pode vir aqui, é só a gente marcar e eu não ser pego de surpresa que nem na última vez, né? Que teve um problema, quero pedir desculpas a vocês, que a gente tinha marcado uma outra data. A gente hoje vai falar, na verdade, a gente vai falar sobre imagem COVID. Mas aí eu pensei o seguinte, eu vou falar para clínicos, né? Então, eu procurei fazer uma coisa bem simples e que tenha um foco na clínica e que seja uma evolução, ou seja, a gente vai tentar dar um passeio pela COVID do ponto de vista radiológico. Eu não sou infectologista, né? Eu sou radiologista. Mas essa pandemia, que começou no ano passado, me pegou de jeito. Primeiro, que até o ano passado eu era presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é o órgão máximo da radiologia no Brasil. Representa a radiologia junto a todas as entidades nacionais e internacionais. E nós tivemos que participar de diversos fóruns, diversas discussões e criar, né, várias recomendações o que fazer na pandemia, tá? Além disso, eu tive o desprazer de ter a Covid, eu, minha mulher, meu filho, já tive entes queridos que morreram, né? E eu tenho estudado muito isso, né, do ponto de vista, obviamente, radiológico, não dá para saber tudo. Grande parte do material que eu vou mostrar é decorrente do centro do CHN, o Complexo Hospitalar de Niterói, que nós temos temos até um projeto lá de avaliação clínica, epidemiológica, radiológica dos pacientes que estão lá. Como a gente tem prontuário eletrônico e sistema RIS-PAR, fica mais fácil. E também no Antônio Pedro a gente tem visto muitos casos, sendo que os casos do Antônio Pedro são casos muito mais complexos. Então eu não tenho assim o paciente que chega com uma síndrome gripal, não. Tenho lá o paciente que chega com Covid grave com lúpus, paciente Covid com câncer, Covid com leucemia, Covid com tudo que vocês possam imaginar. Então, eu queria mostrar para vocês, desde o começo, talvez eu seja repetitivo, talvez já tenha coisa mais nova, mas eu acho que será interessante isso aqui, né? Não tem nenhum conflito de interesse, né? Mas lembrando, o coronavírus é um vírus antigo, tem 7 tipos diferentes. Uma família de vírus comuns em humanos e animais. Camelos, gado, gatos, morcegos. Então, já fez vários tipos. Teve o alfa-coronavírus, teve o MERS-CoV, teve o SARS-CoV, que deu a síndrome de angústia respiratória grave, que é o SARS, e teve o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Então, quando a gente fala SARS-CoV-2, eu estou falando do nome do vírus. E a Covid é a doença. Então, não é o Covid que me pegou.
foi o coronavírus que me pegou e eu tive a Covid, e é aí a Covid-19 que foi o que, quando começou. Né? Então, a Covid-19 é uma infecção humana causada pelo novo coronavírus, que teve início em dezembro de 2019. Então, temos mais de um ano de pandemia. Os primeiros casos foram em Wuhan, né, na província de Hubei, na China. Isso fez uma infecção generalizada no mundo. A infecção é transmitida de várias formas, principalmente através de gotículas respiratórias e contato com secreções de paciente infectado. Então, por isso a importância da máscara. Né? Então, aqui foi uma das primeiras coisas que aconteceram. Em março, 12 de março de 2020, a OMS decretou que a Covid-19 era uma pandemia. Naquela época, já haviam 800 casos e 10 mortes relatadas em passageiros em cruzeiros marítimos. Então, vocês vejam que a disseminação do vírus se fez entre humanos mesmo. Né? E aí a OMS decretou, a partir dessa época, ser uma pandemia. Detalhe, a pandemia não acabou, né? Só para todo mundo estar lembrando disso. O que acontece? Né? O SARS-CoV-2 ele é inalado por gotículas e vai, primeiramente, nos lugares primários, ao pulmão. E no pulmão, o que ele causa anatomopatologicamente? Formação de membrana hialina, traz a formação de um grande infiltrado intersticial mononuclear e cria trombos em arteríolas pulmonares. A COVID é uma doença inflamatória na fase inicial e trombótica a seguir. Então, guardem isso aí que a gente vai falar mais disso adiante. E aí vocês veem aqui, ó, como é que fica o coronavírus, aqui dentro do pneumócito, né, na microscopia eletrônica, você vê os vírus lá dentro. Chama coronavírus pelo tipo de partícula que ele é. Né? Como eu falei a vocês, eu tive a oportunidade de participar de um grupo chamado Grupo Colaborativo Brasil contra a Covid-19, que juntou a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Associação Brasileira de Controle de Infecção Hospitalar, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade de Endoscopia, Pneumologia, todas as sociedades. E a gente publicou nesse jornal aqui um trabalho falando exatamente isso, né? Lá no começo, e que é válido até hoje. O período de incubação é até de 14 dias, e com a média de 4 a 5 dias. Então, eu tive contato com você hoje. Eu não vou ficar doente hoje. A partir de 4 ou 5 dias que eu começo a ter alguma sintomatologia. Sendo que a febre pode chegar a 83% a 99% das pessoas. Tosse já é menos. Astenia, anorexia, mialgia e a própria dispneia é um percentual menor. Perda do paladar ou olfato é um dado que passa muitas vezes desapercebido e pode acontecer em mais de 80% das pessoas. A dispneia é um sinal de alerta, como vocês já sabem. E nessa época já, no ano passado, a média de casos variava de 47 a 59 anos. Fala aí, mas por que a preocupação com os idosos? Porque os idosos têm mais comorbidades e tinham exatamente maior chance de contrair a doença, como a pessoa idosa também tem a pneumonia. Qualquer tipo de pneumonia é pior no idoso do que na pessoa mais jovem. Hoje em dia, em 2021, nós já temos as variantes e está mudando. Hoje em dia já não está atingindo tantas pessoas idosas, inclusive que a grande parte delas já está sendo imunizada, e está atingindo pessoas mais novas. Uma coisa que é muito interessante é que 80% dos casos podem ser assintomáticos ou oligoassintomáticos. E aí é o grande problema dessa doença. Eu estou doente, passo para o Jefferson, que passa para você, que passa para lá, passa para lá. Nós estamos bem. Aí, de repente, a Simone fica mal e vai parar no CTI.
Então, essa é uma grande preocupação. Então, vocês têm que lembrar que apenas 15% tem casos graves. E apenas menos de 5% é que vão para a CTI, vão ter choque, vão ter essas alterações todas. Outra coisa muito importante, isso já está clássico, né? Acho que todo mundo já sabe disso. Teve a infecção, não é num dia, 4 a 5 dias depois. Os métodos diagnósticos, eles variam com o tempo. Então, o PCR, a partir do 5º dia, ele aumenta a positividade. Então, se você teve contato com uma pessoa com Covid no dia 1, 3 dias depois, você faz o PCR, vai dar negativo. E aí você acha que você não tem nada. E aí você fica oligossintomático e vai passando adiante. Então, esse gráfico aqui, que também é um gráfico antigo, clássico já, você tem o início da infecção, o início da sintomatologia. Este é o dia 0. Então, é muito importante vocês, quando atenderem qualquer doente com síndrome respiratória, saber quando é que você começou, qual foi o seu primeiro sintoma. E aí, o dia 0. E aí você espera o ideal até o 5º dia. Agora também, gente, se passar lá do 10º, a positividade do PCR cai. Outra coisa, as pessoas pegam muitas vezes IgG e IgM logo. Ah, é precoce. Pode ser precoce, mas na verdade é melhor você ficar mais tardiamente. E o IgG, ele se mantém mais tardiamente. Aí a pessoa fala assim, sou IgG positivo, estou imune. Ninguém sabe nada dessa doença. Essa doença nós estamos aprendendo e tratando ao mesmo tempo. Ou seja, a gente está trocando pneu com o carro andando. Então, cuidado com isso. Guardem bem isso aí. Lembrar, então, que você tem doentes assintomáticos. A maior parte tem doença leve a moderada. Uma pequena parte tem doença grave e uma pequeníssima parte tem doença grave, crítica. E nessas complicações você pode ter até sepse e choque séptico. E aí a pessoa morre. Aí a pessoa, não morreu de Covid não. Não, morreu de complicações da Covid. Então aqui também, 81% são sintomas leves a moderados. 14, 15% mais graves. E apenas 5% são graves. E nessas complicações graves, você pode ter lesão cardíaca, lesão renal, choque séptico e infecção secundária. Tá? Esse slide também é um slide que eu gosto muito. Né? Ele correlaciona o estágio inicial da Covid, que é a partir do dia 0, né? Você tem muitos, é como se fosse um resfriado ou gripe. É a fase da resposta viral. Você tem sintomas leves, pouquinho de febre, tosse seca, pode ter diarreia, pode ter cefaleia. Nessa época, o exame você deve fazer um raio-x de tórax, porque de repente você já pode ver, já tem comprometimento pulmonar. Tem laboratoriamente uma linfopenia, claro, uma doença viral vai ter linfopenia. Pode ter aumento da protrombina, aumento de edímero, aumento da LDH. Na segunda fase, já começa um quadro mais grave, já tem um quadro de pneumonia. O paciente já está com mais tosse, febre, dispneia, já altera mais. A mortalidade nesta fase 2 aqui já chega a 15% dos pacientes. E na fase 3, que é a fase de resposta inflamatória, o paciente pode evoluir com SARA, com falência cardíaca, com coagulopatia, altera todos os marcadores inflamatórios. E o índice de óbito pode chegar a 50%. O que aconteceu no começo? No começo, muita gente tinha contato com o vírus e era sintomático. Ia passando, ia passando, ia passando. Um grupo pequeno ficava grave. Né? Então, isso aqui é uma doença viral. Então, a gente tem que saber exatamente as complicações das doenças virais. Né? Lembrar que você pode ter falência renal, falência cardíaca. Esse aqui foi um estudo feito, vocês lembram que logo no começo da pandemia, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, foi um palco enorme. Né? E aí esse trabalho foi feito em UTIs lá.
e viram a quantidade de pacientes com problemas renais, com problemas respiratórios, com problemas cardíacos enormes. E mais de 286 UTIs tiveram pacientes com Covid só na Grã-Bretanha. Né? Uma coisa importante, o vírus atinge o pulmão. Então, beleza. Qual é o primeiro exame? O primeiro exame é um tal de raio-x de tórax. Por que é isso? Porque é o primeiro exame que você tem que fazer. Você pode fazer a tomografia? Pode, mas ela não pode ser usada isoladamente para diagnóstico de Covid. O diagnóstico de Covid, ele não pode ser feito por tomografia nem para rastrear a doença. É preciso informação clínica epidemiológica e exame de RT-PCR para você ter a confirmação, então a sorologia, dependendo do caso. Aí você é radiologista. Né? Você não quer que faça tomografia em todo mundo? Eu quero. Eu acho sensacional. Eu acho muito legal, acho interessante mostrar as alterações pulmonares. Mas o diagnóstico não pode ser por tomografia. E isso é uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês saberem. Quando eu era presidente do colégio, eu fui consultado, não posso dizer por quem, porque havia ideia de se comprar tomógrafos para todos os hospitais públicos do Brasil. Você já imaginou? Vocês sabem quanto é que custa um tomógrafo? Quanto é que custa um tomógrafo? São uns $500 mil a $750 mil. $500 mil dá quanto? Quanto? 3 milhões de reais, né? Vezes 900 tomógrafos que queriam comprar, dá quanto? Aí o Colégio Brasileiro de Radiologia se viu na obrigação de traçar e fazer recomendações do uso dos métodos de imagem nos pacientes com suspeita de infecção pela Covid-19. Você vê que coisa interessante, né? Como é que a gente tem que atuar. E aí, Jefferson, a atuação médica tem que ter também uma atuação na saúde pública. Isso é uma coisa que todo mundo tem que ter noção, tem que ter essa visão do conjunto. Né? Então, os pacientes assintomáticos, ele não tem que fazer nada. Imagina só, quantas gripes nós não tivemos, o próprio H1N1. Você fazia algum exame no começo? Quando você está gripado, você faz algum exame? Não. Você não está com uma coriza, você vai fazer uma tomografia de tórax? Não. Agora, se o paciente tem sintoma leve a moderado, caso ele não tenha acesso ao teste laboratorial, lembra que no começo a gente teve falta de teste. Ou com PCR e IgM negativo, o papel da tomografia não estava definido, mas pode ser realizado. Isso é uma coisa importante. A gente também, isso eu vi na presidência do colégio, você está num cargo público, num cargo importante, você tem que ter uma visão do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Então, se lá em São Gonçalo, que é aqui pertinho, eu não tinha PCR, mas tinha no pronto-socorro São Gonçalo uma tomografia, de repente podia fazer para dar uma orientada no paciente que já tivesse uma sintomatologia. O que é diferente de um paciente que já grave. O paciente já está grave, vai ser internado, aí sim você faz a tomografia. Gente, se quiser, vocês me interrompam aí para perguntar qualquer coisa. Já interrompendo, doutor Laí, me permita, eu estou entendendo o que ele está querendo frisar muito bem, porque às vezes medicina tem uma história de uma palavra que eu detesto, que chama protocolo. E às vezes alguns colegas ficam muito inchados com os protocolos. E se você sair um pouco daquele protocolo, cria um certo... Não está no protocolo fazer tomografia com doente de Covid. Olha a diferença do que o Laí está falando. Não é chegar um doente no pronto-socorro com uma coriza leve, direto pedir tomografia. Não é isso. O doente tem que ser avaliado e cada caso é um caso. Não é um protocolo rígido de que não se deve fazer tomografia em doente com Covid. Não foi isso que ele está falando. Não foi isso que eu entendi. Não, é exatamente isso. Porque senão aquilo cria... Isso é importante. Entendeu? Exatamente. Né? Porque você, por exemplo, aqui, ó, está nas recomendações. A tomografia está indicada
principalmente pacientes hospitalizados, sintomáticos, com quadro moderado a grave, e especialmente para ver já complicações como tromboembolia, sobreposição de infecção bacteriana, além de ajudar no descarte de outros diagnósticos diferenciais. Isso é importante, gente. Medicina não é matemático. Exatamente. Existem protocolos. Então, vou dar, por exemplo, o protocolo que nós usamos no CHN. Paciente atendido na emergência COVID. O que é feito? Faz um exame clínico, faz a dosagem da saturação, né? Exame laboratorial. Se tiver pouco sintomático, faz o raio-x. O paciente já está grave, saturando a 60%. Isso já passa a ser uma indicação de internação. Então, o que ele já faz? Já é preparado para internação, aí ele já passa na tomografia, faz e vai ser internado. Tá? Então, nos casos totalmente assintomáticos, não tem que fazer nada. Isso é importante que vocês podem, às vezes, ter casos, como eu várias vezes, as pessoas vinham para mim, Alair, eu acho que eu estou com Covid. Eu quero fazer uma tomografia. Olha só. Não dá. Eu sou radiologista, eu quero que faça exame, mas não tem indicação de você fazer exame. Você sentiu alguma coisa? Não. Teve contato com alguém com Covid? Não. Então você não tem que fazer nada. É mal comparando uma pessoa que tem enxaqueca querer fazer uma tomografia de crânio. Isso aí todo dia. Entendeu? Bom, eu tenho enxaqueca, porra, a mulher no período pré-menstrual, mas eu quero fazer uma tomografia. Mas qual é a indicação? Entendeu? Então a gente tem que ter, sabe, não dá pra gente ficar pedindo tomografia de crânio em todo mundo que tem enxaqueca. Clássica. Clássica. Entendeu? Então a tomografia de tórax não é que ela é contraindicada, mas tem que saber a indicação. O Laí não está dizendo aqui, não faz tomografia de ninguém. Duvido. Não, faz. Ainda mais médico. Médico adora fazer uma tomografia de tórax em qualquer resfriado. Não é isso? Médico já chega lá querendo fazer uma tomografia. Porque o doutor, eu quero... Então não é isso. A gente tem que ter um critério para quando solicitar a tomografia de tórax. Todo mundo que tem Covid tem que fazer tomografia? Não. Mas, se ela na evolução da Covid necessitar, o aparelho está lá e o Alair tem que estar lá. Aqui o colégio fez uma recomendação para nós. Quando a gente faz a tomografia de tórax, a gente quer avaliar o parênquima pulmonar. Então nós fazemos sempre uma tomografia com baixa dose de radiação, que é uma grande preocupação nossa, é não irradiar demais a população e sempre usar baixa dose. E não usamos meio de contraste, tá? Porque a gente quer ver o parênquima pulmonar. A gente só vai usar o meio de contraste se houver uma indicação específica. Exemplo, quero fazer uma angiotomografia para ver se tem embolia pulmonar associada. Aí sim. Bem, então, não há ainda, a gente está estudando isso, eu acho que isso pode mudar. A tomografia não parece influenciar o desfecho do doente. O que vai diferenciar o desfecho do doente é todo o conjunto clínico laboratorial e a imagem vai chegar junto, né? Até o momento, né, e acho que até hoje, os achados tomográficos não dá para a gente ser preditor de evolução clínica. Eu tenho feito um acompanhamento de pacientes de controle evolutivo de Covid, então eu tenho pacientes gravíssimos que chegaram mal e que foram indo, melhoraram. Tem pacientes que chegaram mais ou menos, pioraram, depois melhoraram. Tem pacientes que chegaram graves, pioraram, complicaram e morreram. Então, não é só a tomografia, não vai dizer, esse paciente com 50% vai morrer. Não tem isso. Tá? Isso é um conceito importante a gente saber também. Nem o PCR, nem a tomografia tem valor preditivo negativo suficientemente elevado para retirar paciente suspeito de isolamento. Porque no começo o pessoal internava o doente. Quando é que vai tirar o doente? Né? Vamos fazer uma tomografia, já limpou o pulmão. O pulmão não vai limpar, vocês lembram? Raio-x de tórax, pneumonia. Tem lá pneumonia, existe a melhora clínica, mas ainda persiste a alteração radiológica. Então, não pode usar tomografia para isso. Aqui tem um guiazinho básico. No começo,
a tomografia, o raio-x pode ser normal e a tomografia pode mostrar esses pequenos focos que a gente chama foco de atenuação em vidro fosco. O que é isso? A melhor forma de vocês saberem, lembrarem, imagina um dia chuvoso, frio, você chega na sua janela e sopra. Então vai ficar aquela coisa meio borrada. Aquilo é um vidro fosco. Então o vidro fosco fica com essa atenuação, você vê os vasos por dentro e vê esse infiltrado mal definido aí. Né? Na evolução, pode começar a surgir opacidades, né? Já formando consolidações iguais a outras pneumonias virais. E aí lembrar que a tomografia ela também segue os achados na fase inicial, intermediária e tardia. Né? Então isso aqui é muito interessante de vocês verem. Na fase inicial, mesmo a tomografia de tórax pode ser normal em até 50% dos pacientes. E o paciente está com Covid, tá, galera? Então lembrar disso. Tomografia normal não é igual Covid negativo. Tá? Pode ter opacidade pequena, opacidades multifocais. À medida que vai passando os dias, vai aumentando as áreas de consolidação. E é na fase tardia, ou seja, a partir do 7º dia, você já tem um comprometimento maior, com mais áreas de distribuição predominantemente periféricas e com padrão de pavimentação mosaico. Aqui, na fase inicial, tomografia normal 40% a 50% das vezes. Na fase intermediária, 3 a 6 dias do início dos sintomas, a TC pode ser normal em até 25% dos casos. E na fase tardia, a partir do 7º dia, a tomografia pode estar normal em 5% dos casos. Tá? Então, lembrando que pode acontecer. Então, aqui na fase inicial, você pode ter esse aspecto que é bem sugestivo, né? Opacidades em vidro fosco, predominantemente na periferia dos pulmões e predominando nas porções posteriores dos pulmões. Guardem isso. Isso vai ser importante no que eu vou falar adiante. Aqui um paciente de 54 anos tinha feito uma viagem à Europa. 2 dias depois que ele chegou da Europa, ele apareceu com tosse seca, odinofagia, calafrios e febre. Tinha taquipneia e queda da saturação. Então você vê, ó, vários focos de atenuação em vidro fosco, predominantemente na periferia dos lobos superiores e na periferia dos lobos inferiores também. Esse outro caso, né, na fase intermediária, você já tem a evolução das lesões, né? Então esse aqui já era um paciente, 57 anos, tinha iniciado há mais de 4 dias, cansaço progressivo com piora dos sintomas, mialgia e febre. Observe que aqui já não tem mais aqueles focos, você já tem aí um quadro de pavimentação em mosaico, essas áreas aqui, e também, observe, na periferia do pulmão. É claro que você ainda tem áreas de atenuação em vidro fosco, mas você vê que esse caso está mais grave que o anterior. Né? E aqui, um quadro mais grave ainda, paciente de 70 anos, hipertenso, ex-tabagista, começou o quadro com febre, inapetência e taquipneia, chegou no hospital saturando 82%. Então tinha múltiplas opacidades em vidros foscos, mas já com áreas de consolidação. Então você vê a evolução da doença. Voltando aqui um pouquinho, um quadro bem inicial, um quadro já intermediário e um quadro mais grave, mais avançado. Aqui é um outro caso também em que a gente vê bem esse padrão de pavimentação em mosaico. O que é isso? É o vidro fosco com espessamento dos septos interlobulares. Isso dá esse padrão aqui que é muito característico. Né? Esse aqui é um caso grave de um paciente que, médico, né, começou com síndrome gripal e não valorizou, né? Ficou 1 semana com gripe. E aí o pessoal, não, doutor Jefferson, vamos lá para o hospital. Aí ele foi para lá. Quando ele chegou lá, já estava, além das áreas de consolidação, com área
as áreas de vidrofosco já com área de consolidação. E acabou precisando ser internado. Né? Porque aí já começa a ver a distribuição bilateral, periférica e com área de condensação associada. Então já começou a ter infecção bacteriana associado à infecção. Estava. Não, quando ele chegou, não. Não estava tão dispineico. Isso é outra coisa que a gente viu também. O paciente chega, dependendo do caso, ele fica com a queda da saturação, ele não refere dispneia. Dispneia é a sensação subjetiva de falta de ar. Então, as pessoas às vezes não falam que está com falta de ar. Né? Só que estava saturando mal. E aí tinha, além do componente só viral, tinha componente inflamatório bacteriano associado. Não, a consolidação... Sim. Aqui, ó. Aqui, ó, você já tem faixas atelectásicas aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E aqui você tem um padrão predominantemente intersticial. Aqui você tem áreas intersticiais e já áreas de ocupação do alvéolo. Agora que você está falando? Poxa, como é que eu vou fazer? Eu tenho que mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, você tem áreas de infiltrado e já tem área de atelectasia subsegmentar, ó. Né? Aqui não, aqui você já tem áreas de infiltrado, atenuação vidrofosco, e já começa a ter ocupação de alvéolo. Aqui duas coisas podem ser: um excesso de resposta inflamatória ou já começar a ter infecção bacteriana associada. Que é muito comum. Nesse caso aqui, como tinha só 3 dias de quadro, a gente acha que era só a fase bem inflamatória. Nesse outro caso aqui, observa aqui, tem até broncograma aéreo. Então aqui já tinha lesão mais grave. Aqui um artigo chinês, se não me engano, né? Olha só, a fase bem inicial, um homem de 56 anos, 3 dias após os sintomas. Aqui com outro paciente, 74 anos, 10 dias após os sintomas. Aqui, paciente de 61 anos, 20 dias após os sintomas. E aqui um paciente de 63 anos, mulher, 17 dias após os sintomas. Olha a evolução da doença. Olha como é que ela vai fazendo. Aqui é o mesmo paciente, primeiro, início, depois e depois. Olha como é que evolui a doença. Né? Observe também na fase inicial essas atenuações de vidro fosco e já aqui áreas de pavimentação e mosaico já fazendo confluência alveolar associada. Então você vê que essa doença ela responde muito no pulmão. Né? E pode causar uma rápida deteriorização. Então olha esse caso aqui. Paciente de 70 anos, homem, tinha uns infiltrados um pouquinho discreto. 9 dias depois, olha como é que evoluiu a doença. Né? Esse outro aqui, um homem de 62 anos, já chegou num quadro mais grave, já tinha mais de 50% de envolvimento do comprometimento pulmonar. 12 dias depois, olha como é que ficou. Né? Olha como é que piorou o quadro dele. E isso tem explicação e pode ser acompanhado tanto no raio-x quanto na tomografia. Né? Então é muito importante também, quando o doente chega no hospital, ter a primeira radiografia dele, não façam só tomografia. Por quê? No CTI você não vai ficar descendo o doente toda hora para tomografia. Ou se ele estiver na rede pública, ele não vai ficar fazendo TC. Nenhum paciente de CTI, nem no CHN, faz tomografia todo dia. Né? Agora, raio-x a gente faz. E aqui é uma coisa importante, ó.
um dos primeiros trabalhos, 29 pacientes graves, né, com falência respiratória, a média de idade 64 anos, 50% deles morreram. Né? Então, vocês veem, aqui vocês vejam, né, o grau de comprometimento pulmonar. E olha aqui nessa reconstrução, olha como é que fica nas porções posteriores do pulmão. Está vendo como é que ele fica? E por que isso é importante? No ano passado, a gente teve uma sessão clínica do CHN, vocês estão convidados, toda quinta-feira, 7h30, 8h30 da manhã, cada dia é um assunto, falando sobre a importância da posição prona. A posição prona é uma posição importante para você tratar esses pacientes. E aqui, esse trabalho foi feito na Europa, era uma paciente de 72 anos, feminina, com história de AVC, miastenia ocular, hipertensão, hipercolesterolemia, foi admitida grave. Na admissão estava com 84% e temperatura baixa, temperatura de 37,6. Chegou na emergência, olha como é que estava a extensão do comprometimento pulmonar dela. Tinha mais de 50% do pulmão comprometido. No segundo dia de internação, começou a ter áreas de ocupação alveolar, foi evoluindo. No terceiro dia, piorou. Então, vocês já vejam como é que consolidou mais e note como é que está nas porções posteriores. Aí, o que foi feito? Fizeram uma tomografia com ela em posição prona. Então, observe como é que houve um recrutamento alveolar. Né? E aí, olha como é que conseguiu expandir esse pulmão que estava todo comprometido antes. Então, aqui é o paciente na posição em decúbito dorsal, você vê o grande comprometimento nas porções posteriores do pulmão. Aqui estava em decúbito ventral, eu botei assim de propósito para você ver como é que houve a expansão do pulmão. Então, para vocês verem como que essa posição prona, a ventilação em posição prona, tem explicação de por que melhora. Tá? Eu acho que esse foi o único caso que fizeram aqui. Também ninguém teve coragem mais de fazer, né? É claro lembrar que tem problemas, né? Não dá para fazer em todo mundo, né? Pacientes terminais, pródicos instáveis clinicamente, não tem condição, né? Agora, durante a evolução, a gente viu vários aspectos diferentes, como esse aqui, sinal do halo invertido, que é uma pneumonia em organização. E lembrar que essas atenuações de vidro fosco não é só pacientes com Covid. Por exemplo, esse aqui era uma mulher de 72 anos, com febre, cefaleia, PCR foi negativo, fez a tomografia, mostrou essas várias áreas de atenuação e, na verdade, era uma pneumonia por micoplasma. Tá? Atípico. Né? Quando você tem derrame pleural, linfonodomegalia, lesão pulmonar escavada, padrão de pneumonia lobar e padrão centro-lobular em árvore de brotamento, tem que pensar em outras doenças. O derrame pleural, inicialmente, não era descrito na Covid. Mas, nos países ocidentais e no Brasil, a gente viu muitos casos com derrame pleural. Tá? Lembrar que essas alterações pulmonares podem persistir e a tomografia não é usada, não pode ser usada para controle e tratamento. Isso é clínico. Tá? Então, o colégio recomendou que a gente, quando desse um laudo, a gente falasse: esses achados sugerem processo infeccioso de etiologia viral. Ou o achado é indeterminado. Ou o achado não é habitual. Né? Porque o doente pode ter várias coisas associadas. Né? Então, raio-x, vale a pena a gente fazer sempre. Ultrassom. Ultrassom aí eu tenho prós e contras. Pró é um método importante à beira do leito. Contra é médico, operador dependente e muita gente não tem acesso a isso. A tomografia é o melhor método, mas ela às vezes não consegue ser usada tão amplamente quanto a gente gostaria.
até junho de 2020, eu acho que até hoje, né, você não tinha evidência científica suficiente para definir o papel do ultrassom do tórax no diagnóstico, na avaliação inicial de pacientes com Covid. Ninguém está autorizado a fazer ultrassom para avaliar aqueles achados. Você não vai ver aqueles achados de atenuação em vidro fosco no ultrassom, né? Então, ultrassom de tórax pode ser de situação específica, paciente grávida, cujo transporte não possa levar para a tomografia, ou às vezes quando você não tem a tomografia, né? A gente fez uma recomendação junto com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência sobre o uso de ultrassom point of care no atendimento da Covid. O POCUS não faz parte do algoritmo de diagnóstico da Covid-19. Então, só para vocês saberem, que muita gente acha, ultrassom é baratinho, dá para qualquer um fazer, é um método... Não, também queriam comprar ultrassom para o Brasil inteiro, tá? Só para... E aí começaram a acontecer as coisas, né? O paciente chegava, primeiro, pandemia. O que aconteceu? Aconteceu que o pessoal sumiu, né? As pessoas não iam mais a médico, os médicos não atendiam, mas às vezes o paciente chegava, por exemplo, com apendicite, uma diverticulite. E a gente fazendo tomografia de abdômen, a gente começava a ver pacientes com alteração nas bases pulmonares. E aí era Covid. Lá você falou que a tomografia não pode ser usada para diagnóstico da Covid. Não. Mas nós começamos a acontecer isso. Pra terem uma ideia, numa cidade do interior do Brasil, que eu não posso falar nem onde, nem lugar, nem em qual estado, um paciente chegou, foi operado de um quadro abdominal. Contaminou todo o hospital. E, consequentemente, a cidade. Né? Então... Só que ninguém sabia que ele estava com Covid, nem ele. No pós-operatório, ele começou a ir mal, e aí foram radiografar, foram tomografar, acharam várias atenuações de comprimento. Aí foi todo mundo sendo testado, todos, da recepcionista à circulante de sala. Né? E aí a gente começou a ver que isso acontecia muito. E aconteceu também várias manifestações extratorácicas da Covid. Vocês sabem que a Covid ela altera o sistema renina-angiotensina. E aí o que acontece? Há uma alteração na resposta imune e também há comprometimento da cascata da coagulação. E aí o SARS-CoV-2 atua exatamente aqui, na conversão da angiotensina 2 na angiotensina 1. E aí o que nós vimos? A ACE é uma proteína transmembrana que acontece em várias células do corpo com o sistema respiratório. Vários estudos mostraram que há correlação com o coronavírus, né? Então, lembrar que isso é responsável pelo sistema renina-angiotensina. E aí começa a haver a explicação por que a Covid altera tanto a coagulação, dá tantos fenômenos trombóticos. Né? No trato gastrointestinal, desde o começo, um sintoma importante foi diarreia, náuseas, vômitos. E detalhe, inclusive, o vírus foi detectado no trato gastrointestinal em endoscopia e mesmo material fecal. Vários trabalhos mostrando que havia comprometimento do vírus em todo o trato intestinal. Né? Os sintomas gastrointestinais são mais comuns do que a gente pensa. O SARS-CoV-2 pode ser detectado em fezes em mais de metade dos pacientes infectados. Não há ainda uma correlação bem feita disso. Não está claro ainda como é que é a atuação do vírus, mas o vírus pode dar diarreia. Eu tinha uma amiga minha, uma professora da radiologia da UF, que ela começou o quadro dela com diarreia e febre. E aí foi até que morreu da Covid, tá?
Esse trabalho aqui foi um trabalho muito interessante feito em Boston sobre os achados abdominais da Covid. Então, pacientes têm dor, náuseas, vômitos, diarreia, sangramento intestinal. E detalhe, 54% dos pacientes com dor no quadrante superior tinham ultrassom com distensão da vesícula, com colestase. 31% dos pacientes tinham sinais de isquemia intestinal. Então, aqui era um paciente, né, com distensão generalizada de alça de Delgado, com espessamento de paredes e com líquido livre. Isso é um quadro infeccioso grave causado pela Covid. E havia perfuração intestinal com líquido livre. Olha aqui a perfuração na alça. Aqui a alça totalmente isquemiada. Isso causado pela Covid. Aqui um homem de 52 anos com gás no sistema porta. A microscopia mostrava trombos de fibrina ali dentro. Então, o que acontecia? A doença, ela não para ali. Olha esse caso aqui, ó. Pneumatose intestinal, você vê gás na parede, e aqui você vê esses buracos aqui, ó, são a pneumatose dentro da alça intestinal, e aqui isso tudo infiltrado inflamatório na parede. Então, o vírus, ele atinge a parede intestinal, promove uma reação inflamatória, promove produção de gás, promove trombose e leva à isquemia mesentérica e óbito. Necrose. Aqui um homem de 83 anos com enzimas hepáticas elevadas e sepsis. Ele tinha uma vesícula distendida, com paredes espessadas, com lama biliar espessa. Lá nos Estados Unidos eles fazem isso aqui. A gente aqui não costuma fazer, mas era um paciente que eles fizeram uma colecistostomia guiada por ultrassom. Então eles puncionam a vesícula para esvaziar, porque o paciente está tão grave que ele não tem condição cirúrgica. Esse caso clínico aqui foi um caso brasileiro que eu acho muito interessante. Paciente masculino, 24 anos, observe, novo, apresentou-se com queixa de diarreia 3 vezes ao dia, dor abdominal em região do abdômen superior. Negou história de diarreia crônica, doença intestinal prévia. Tinha tosse moderada e coriza. Havia trabalhado em Wuhan durante o surto da Covid, porém negava ter estado no mercado de frutos do mar de Wuhan, né? E aí o que acontecia? Ele foi feito uma tomografia e mostrou ali, ó, um foquinho de atenuação em vidro fosco na base do pulmão esquerdo. O que foi feito então? Começou a se tratar dele com antirretroviral, com antibiótico, foram coletadas as amostras, né, e foi testado positivo, né? O paciente também foi reavaliado e foi tratado nisso. Olha a primeira tomografia, tinha só esse foquinho aqui. Na segunda tomografia, na evolução, houve uma reabsorção parcial da lesão. Então, existe evolução boa também das alterações, né? Só que a dor permanecia e ele tinha sinal de isquemia de alça intestinal. Então, a dor abdominal dele não era um falso abdômen agudo por causa de uma lesão na base do pulmão. Era porque havia lesão na base do pulmão, mas havia também lesão no intestino. E aí depois ele ficou bem, né? Sistema nervoso central, aqui em homenagem ao Dr. Jefferson, né? Isso aqui foi um dos primeiros trabalhos, logo do começo, 214 pacientes lá em Wuhan, 2 a 3 semanas após o início do quadro, tinha anosmia, digeusia, alteração do paladar, miopatia e AVC, cefaleia, depressão de sensório e vasculite, né? Uma coisa interessante é o seguinte, o vírus, ele chega pelo nariz, né? Ele é aspirado. Então, o primeiro lugar que ele vai cometer é o bulbo olfatório e vai entrar para dentro do crânio. E ele pode chegar até o bulbo, até o tronco cerebral. Então, às vezes, o doente interna, está evoluindo bem, começa a afundar, não melhora, não melhora, não melhora. Tem que pensar na possibilidade de comprometimento cerebral associado, né? Aqui um caso interessante, ó. Era uma técnica de raio-x, trabalhava na unidade de Covid,
Começou com tosse, seguida de aneusmia e de geusia. Não tinha febre. E aí você vê essa alteração de sinal. Lá eu não entendo nada de ressonância. Isso é uma ressonância. Aqui está normal, aqui está branco, hiperintenso. Então tem uma alteração de sinal aqui. E olha aqui no bulbo olfatório. Está aqui aumentado aqui. Tem alteração aqui. Vocês vão acreditar em mim, né? Porque aqui, 28 dias depois, no segundo exame, melhorou bem. Mentira, Laia. Só você olhar aqui, ó. Esse aqui é o segundo exame, esse aqui é o primeiro. Dá para ver que tinha lesão aqui e que aqui não tem mais. Então, existe melhora também. Isso pode ser acompanhado. Esse trabalho aqui foi feito pela doutora Maria de Fátima Aragão, que é uma amiga minha, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Ela avaliou 5 pacientes com alteração no bulbo olfatório. E ela chamou a atenção o seguinte: por que às vezes você tem o paciente com anosmia continuada? O paciente tem a ver sintomas leves, aí fica com alteração do olfato. E aí, uma possibilidade é que tenha microsangramentos no bulbo olfatório. E isso persiste. Aí o método que você vai fazer é a ressonância magnética. Fala assim, Alaí, todo paciente com anosmia eu vou fazer ressonância magnética? Não, mas é importante vocês saberem que a gente tem como provar que o paciente está tendo uma sintomatologia com uma repercussão importante. O vírus ele é neurotrópico, então ele dá lesão no bulbo olfatório, dá lesão no nervo facial, pode dar paralisia facial, ele pode dar até síndrome de Guillain-Barré. E pode dar casos mais graves, como essa aqui, a encefalopatia necrotizante aguda, que é uma coisa rara. E aqui um caso que foi publicado, uma mulher de 50 anos, 3 dias com febre, tosse, alteração do estado mental, com confusão, letargia e desorientação. Então ela tinha lesão hipodensa nos tálamos. Ora, lesão hipodensa no tálamo, você pode pensar no infarto venoso, aí a gente fez uma angio-TC venosa, mostrando que não havia comprometimento venoso, ou podia ser uma lesão das artérias de Percheron, que são ramos da circulação vértebro-basilar. A angio-TC mostrou que estava normal, não havia uma alteração ali visível, né? Mas ela evoluiu, né? A ressonância feita depois, olha como é que ficou, e aí a gente viu que ela tinha focos de sangramento ali. Então ela fez pequenas vasculites. Então observe, a angio-TC foi importante para mostrar que não havia uma lesão arterial ou venosa grave, mas havia sinais de vasculites e aí justificava o quadro dela. Detalhe, o vírus pode atingir o olho também, né? E pode dar uma conjuntivite. E eu deixei isso aqui, normalmente nas minhas aulas de radiologia eu tiro isso aqui, que a gente não faz diagnóstico pela radiologia de conjuntivite, mas é importante para vocês saberem que está relatado isso, tá? E detalhe, relatado conjuntivite em até 32% dos pacientes. Aqui no estudo prospectivo de 30 pacientes, eles acharam apenas 3%, mas eles detectaram o vírus em swabs feitos na conjuntiva, tá? Então, aqui um outro caso é conjuntivite com congestão conjuntival. É importante a gente saber que existe. Resumindo, pode ser uma entrada, o olho pode ser uma entrada para o SARS-CoV-2, não se sabe ainda a causa, é raro, mas pode acontecer, né? E é importante os clínicos e oftalmologistas estarem atentos a isso. Porque se você não souber que o SARS-CoV-2 pode dar uma conjuntivite, pode chegar um paciente com conjuntivite para você atender no posto, você nem vai pensar nisso, né? Aqui foi uma avaliação que a gente fez de pacientes com esteatose. Tem muito mais casos hoje em dia, a gente tem muito caso de esteatose, paniculite mesentérica, distensão de colo e outros achados, né? Esse artigo aqui é um artigo muito interessante, que é um artigo do pessoal da USP, lá de São Paulo, que comprovou anatomopatologicamente evidência de fenômenos trombóticos pulmonares no paciente com Covid grave. Lá na USP, eles fazem
necrópsia minimamente invasiva, e os pacientes que vão ser submetidos a necrópsia fazem ultrassom, TC e ressonância nesses pacientes. Então eles fizeram um trabalho e comprovaram que há dano alveolar difuso e microtrombos em arteríolas pulmonares. Então a COVID não é só uma doença inflamatória, ela é uma doença trombótica também. E nós temos visto muitos casos de embolia pulmonar pós-Covid. Vemos muitos casos de pacientes que não estão melhorando do quadro pulmonar e já está com infarto pulmonar. Porque o infarto pulmonar vai aparecer como uma área de consolidação, né? O site do colégio é esse aí, www.cbr.org.br, é aberto para todo mundo. Lá tem várias recomendações, muita literatura sobre isso, está lá ainda. Tem todas as recomendações do colégio, todas as recomendações das sociedades importantes. E é uma fonte de consulta para vocês também, né? Eu posso ficar falando muito mais aqui, posso falar até amanhã, né? Porque a gente teve a oportunidade de fazer esse levantamento. Então a gente já preparou trabalho e mandamos trabalho para o Congresso Europeu de Radiologia sobre neurocovid, sobre lesões vasculares neurológicas da Covid. Então a gente teve muito caso de AVC, muito caso de trombose venosa. A gente teve casos de quadros abdominais, isquemia, né, lesões graves. Aí tem quadros de acompanhamento evolutivo. Então, pacientes que chegaram, como é que estão isso? Então, tem uma alteração precoce, alteração tardia. Tem mais de 115 pacientes que a gente fez 2, 3 ou 4 tomografias ao longo do tempo. Então, a gente tem acompanhado isso, a gente está estudando ainda isso. Temos casos em que a gente teve complicações, então, barotrauma. O paciente vai para o CTI, fica em prona, e aí faz pneumotórax, pneumomediastino, enfisema subcutâneo. Então, tem de tudo que vocês possam imaginar, tá? Tem pneumotórax e pneumomediastino espontâneo, tem pneumotórax e pneumomediastino que a gente acha que é por barotrauma, né? Porque imagina só, paciente em prona, essas confusões todas podem alterar bastante coisa. Tenho muito mais a falar para vocês, mas acho melhor a gente, nesses 15 minutinhos que nos faltam aí, que são 2h15, eu deixar aberto para perguntas, o que vocês quiserem. Hã? Infarto pulmonar? Não, mas tem muito caso de miopericardite. Saiu um trabalho no ano passado, na Universidade de Frankfurt, mais ou menos em setembro, outubro, que eles fizeram um acompanhamento de 100 pacientes pós-Covid. Então, o paciente teve um quadro de Covid, leve, moderado ou grave, e acompanharam um período esses pacientes. Mais de 70% teve alteração cardiológica. E aí a gente tem feito muito ressonância cardíaca mostrando miopericardite. Mas é muito mesmo. Muito. E o eco é normal e a ressonância mostra alteração. E aí uma coisa que a gente está estudando também. Porque o que acontece nessa doença? Vai ter sequela? Não vai ter sequela? Qual é a complicação? O paciente teve a Covid e passou incólume? Ou vai ter fibrose pulmonar? Exatamente. Então, é o que eu estou falando. Nós estamos estudando, tratando os doentes, fazendo diagnóstico, estamos andando, trocando o carro com o carro andando. Tá? Neurológico, a gente já teve, eu tenho, no levantamento que eu fiz, mais de 75 pacientes que a gente fez imagem neurológica nele, muitos pacientes com AVC, paciente com AVC com hemorragia grave. Tem casos famosos aí, paciente com quadro leve de Covid, sem dispneia importante, ficou um pouco tonto, foi no hospital, estava com a trombose cerebral, infarto cerebral e morreu. Morreu. Então tem de tudo que vocês possam imaginar. Pensa numa coisa. Tem.
No Antônio Pedro, o pessoal tem visto muito lá, eu não tenho visto muitos casos do Antônio Pedro, né? Porque sou professor lá, mas a gente está fazendo tudo remoto. Então, eu nunca dei tanta aula e tanta reunião via remoto na minha vida. Nunca trabalhei tanto na minha vida no Antônio Pedro como trabalhei agora. Mas o pessoal está fazendo exame lá. Então, os pacientes lá não são pacientes comuns, são pacientes, como eu falei, cheios de comorbidade. E aí você fica pensando, a lesão no pulmão é por causa do lúpus, da artrite reumatoide ou é por causa dele? A lesão no pulmão, tuberculose e Covid, direto. A gente tem a população endêmica. Outra coisa importante, aquilo que eu falei, o paciente chegava, não ia no médico, passava o tempo. Tem vários casos de paciente, um me marcou muito. Um paciente devia ter mais de 70 anos, estava se sentindo mal-estar, fez uma endoscopia em abril. Tinha uma úlcera. Não foi no médico. Ficou com medo de ir no médico. Voltou em agosto, com uma massa enorme, fazendo estenose pilórica. Então a gente também está vendo isso. Muito doente grave. Os doentes estão chegando muito pior do que chegavam antes. Primeiro, a dificuldade de estar no médico, de ir ao médico, né? Segundo, o próprio medo das pessoas de procurar assistência médica, né? Então, uma coisa também que vocês têm que falar com os pacientes. Gente, o hipertenso continua, precisa de tratamento, o diabético continua, precisa de tratamento, o cardiopata precisa de tratamento, o caso neurológico precisa de acompanhamento, né? E lembrar que você pode ter associação de tudo, né? Então, você pode ter paciente com Covid, com qualquer tipo de doença. A Covid piora muita coisa, né? E a gente viu agora, eu queria falar para vocês que a Covid não é só pulmão. Neuro, coração, intestino, olho, né? Você atingiu o objetivo. É uma doença. Sim, eu não falei porque a gente não vê radiologicamente a pele, né? Mas tem muito, cara, eu já recebi várias, é impressionante. Na verdade. O padrão de pavimento mosaico, ele dá alguma indicação de desfecho, de evolução? Não, olha só, a gente tem visto pacientes com pavimentação em mosaico que evoluem bem, e tem visto pacientes com pavimentação em mosaico que evoluem mal. Não dá para ser... A gente está exatamente estudando isso. Uma das coisas que está mais me motivando a estudar é fazer a avaliação do controle evolutivo desses casos. O que aconteceu com esses casos? O que aconteceu? Esse é um dos motivos do trabalho que a gente está desenvolvendo lá. Eu estou até agora com uma aluna de iniciação científica, que a ideia é a gente fazer um estudo disso aí para a gente poder dizer, depois de um ano, o que houve, né? Mas a gente não sabe, não. Outra coisa, a gente tem visto muito doente. A gente teve Covid leve, Covid moderado, Covid grave. Teve alta e volta com embolia pulmonar. Isso toda hora. Eu tenho uma aula só de TEP e Covid. Só de TEP e Covid. É impressionante como essa doença dá lesões trombóticas. Fala. Mas porque observa o seguinte, qualquer paciente internado, ele entra muitas vezes nesses protocolos de prevenção de trombose, né? Porque você fica deitado, a chance de fazer trombose venosa é muito comum, né? Qualquer paciente. Lá no CHN, por exemplo, a gente tem o protocolo de trombose venosa, tem a maior neuro disso, tem um montão de aulas sobre isso e tudo mais. Acontece que essa doença, ela é trombótica. Então, eu te pergunto, será que ela está fazendo desde o começo ou está fazendo mais na fase mais tardia? Eu acho que ela faz mais tardia. Eu acho que essa doença,
ela primeiro estimula toda a cascata de inflamação, e aí há uma tentativa disso aí, depois desenvolve o fenômeno trombótico. Não começa com o fenômeno trombótico. Eu acho que o fenômeno trombótico ela é mais tardiamente. E detalhe, a gente tem visto isso, mas a gente está atento a isso desde o começo. Por exemplo, dedímero hoje em dia, lá no CHN, o exame na emergência ele faz. Né? Já faz e já fica de olho. Agora, de novo, eu não tenho condição de discutir com vocês terapêutico. Eu sou médico radiologista. Eu não tenho a menor condição de discutir droga, tratamento, nem. Mas eu acho que todo tratamento tem que ter uma lógica. Você faz a anticoagulação profilática no paciente que vai ficar acamado. Isso já é padrão para outras doenças. Mas não é pela Covid. Deu para entender? E, de novo, eu gostaria muito, e detalhe, a radiologia toda está estudando isso no mundo inteiro, né? Que a gente possa ajudar em alguma coisa. Posso dizer para você, olha, esse paciente aqui vai fazer. Agora, eu tenho visto muitos casos de uma condensaçãozinha pequenininha e que você faz antes do TC, tem um TEPzinho ali. E que se você não está atento à clínica do doente, ao tempo de evolução, a possibilidade disso vai dar normal. A gente tem visto muito TEP subsegmentar na periferia, onde fica aquelas lesões ali, aquilo ali pode evoluir com trombose posterior. Trombose do vaso que vai lá. E aí você vai ver isso na TC, entendeu? Só para acrescentar, Vinícius, é isso que ele está falando, eu acho que é coerente, né? O uso do anticoagulante também tem que ter coerência. Não dá para a gente usar em todo mundo que teve Covid um anticoagulante. O anticoagulante é um remédio que tem efeitos colaterais graves. Já vi, você também já viu, deve ter visto hemorragia até cerebral com o uso de anticoagulação. A anticoagulação também tem um custo. Esses remédios não são baratos, Xarelto, não sei o que, PPP, não dá. Então a gente tem que ter evidência de uma possibilidade. Você deu alta para um doente, o doente está acamado, é o que ela aí está falando, tem uma chance maior. Um doente que você está acompanhando com dedímero, um doente que tinha uma suspeita, se ele teve um TEP pulmonar, não tem nem que discutir. Mas eu acho que não dá para a gente ter um protocolo, não sei se vocês concordam, que todo doente com Covid sair com um Xarelto no bolso, não dá. Tá certo? Então, anticoagulante não é uma bala. O anticoagulante é um remédio consciencioso, tem que ter calma. A gente usar na determinada indicação de usar o anticoagulante. Tá certo? Não acha isso, Alaí? Não, a gente vai, botar isso num protocolo. Sai na carteira, na bolsinha, tem que tomar Xarelto. Eu acho que não. Acho que tem que ter critério para a gente saber quando usar. Gente, bom, de qualquer maneira, agradeço muito de novo, professor, doutor Alaí. Agradeço a presença de vocês. E agora, 3 horas, vai começar essa história de vocês aí, que a gente precisa depois definir isso com calma aí. Muito obrigado.